Ok, vamos mergulhar no nosso material de hoje. Temos aqui a Lei número 9.784, de 1999. O nome parece um pouco assustador, eu sei, só como algo que, sei lá, só advogados deveriam ler. Mas, na verdade, esse documento é um manual de instruções que define como o governo federal deve tratar a gente. É o roteiro que rege a relação entre o poder público e qualquer cidadão. Exatamente. Pensa nela como as regras de um jogo. Um jogo que todos nós, em algum momento, somos quase que obrigados a jogar, seja para pedir uma licença, solicitar um benefício ou recorrer de uma multa. Nossa missão hoje é desvendar esse livro de regras. Não só o que ele diz, mas por que isso é tão importante para garantir que o jogo seja justo. Sabe? Perfeito. E para tornar isso menos abstrato, vamos imaginar uma pessoa. Vamos chamar ela de Ana. A Ana é uma artesã e quer obter uma licença federal para vender os produtos dela. Ela está entrando nesse universo pela primeira vez. Por onde a gente começa a jornada da Ana? Bom, a gente tem que começar pela base de tudo, sabe? Pela constituição desse processo. Antes de qualquer regra específica, a lei estabelece um conjunto de princípios. É como se dissesse, olha, não importa o que aconteça, tudo que a gente fizer a partir de agora tem que respeitar estas ideias fundamentais. E que ideias são essas? Pelo que eu vi aqui, a lista é bem inspiradora, né? Legalidade, finalidade, moralidade, ampla defesa, segurança jurídica, interesse público, eficiência. Parece até uma lista de desejos para um serviço público ideal. E é exatamente essa a intenção. Não são só palavras bonitas, não. Cada uma delas é uma ferramenta de proteção para nossa Ana. Por exemplo, legalidade e finalidade. Isso significa que o servidor que analisa o pedido da Ana não pode simplesmente inventar regras da própria cabeça. Ele só pode fazer o que a lei permite e sempre para atender ao interesse público, nunca para beneficiar um amigo ou para se promover. A vontade pessoal dele, não entra na equação. E isso já dá um alívio. E tem dois outros princípios que, para mim, são o coração da justiça em qualquer lugar: ampla defesa e contraditório. O que isso significa para Ana na prática? Significa que o governo não pode tomar uma decisão sobre a vida dela sem ouvir o que ela tem a dizer. Se por acaso tiver algum problema com o pedido de licença da Ana, ela tem o direito garantido de saber qual é o problema e de apresentar seus argumentos, de juntar documentos, de produzir provas. Nenhuma decisão pode vir como uma surpresa, de cima para baixo, não sem que ela tenha tido a chance de se defender. E isso me leva a outro princípio que parece absolutamente crucial: o da motivação. Porque não adianta nada você se defender se no final a resposta é só um sim ou um não carimbado num papel sem nenhuma explicação. Precisamente. Talvez esse seja o princípio que o cidadão mais sente no dia a dia. A lei obriga a administração a justificar suas decisões. Se o pedido da Ana for negado, a decisão tem que vir com um porquê. Tem que dizer, olha, seu pedido foi negado com base no artigo X da lei Y porque o fato Z não foi comprovado. E isso dá transparência e, mais importante, dá a Ana as ferramentas para ela poder recorrer se achar que a decisão foi injusta. É o que transforma uma decisão que poderia ser arbitrária num ato administrativo que pode ser controlado. Ok, então temos a Ana, protegida por esses grandes princípios, mas vamos ser práticos. Ela chega no balcão do órgão público, seja ele digital ou físico, com os papéis na mão. Quais são os direitos concretos dela naquele momento? O primeiro direito que a lei faz questão de colocar no topo da lista é ser tratada com respeito. Parece óbvio, né? Mas ter isso escrito na lei é um recado muito claro. O servidor está ali para facilitar o exercício dos direitos do cidadão, não para criar barreiras. A Ana não está pedindo um favor. E além do respeito, que é o mínimo, ela tem o direito de saber o que está acontecendo, certo? De não ficar no escuro. Sim, esse é o direito à transparência na prática. Ela pode, a qualquer momento, pedir para ver o processo dela, tirar cópias, saber em que pé está a tramitação. Acaba com aquela sensação de que o seu pedido caiu num buraco negro burocrático, sabe? E tem um detalhe fascinante que mostra bem a intenção da lei de simplificar as coisas. A não ser em casos muito específicos, a Ana não precisa de um advogado para se representar. Ela pode fazer tudo sozinha. Isso é ótimo, democratiza muito o acesso.
Mas sabe, é fácil focar só no que o governo nos deve. A lei espera alguma coisa em troca da Ana? Ela também tem deveres nesse jogo? Com certeza. A relação é de mão dupla e a base dela é a boa-fé. A lei espera que a Ana exponha os fatos como eles realmente são, que ela haja com lealdade, com urbanidade e que não use o processo de forma irresponsável só para tumultuar ou criar problema. Basicamente, a lei diz: cidadão, nós temos o dever de te tratar de forma justa e transparente e esperamos que você haja com a mesma honestidade. O processo não deve ser um campo de batalha, mas uma busca conjunta pela solução correta. Faz todo sentido. Então, tá, a Ana entregou os documentos, a máquina começou a girar. O que acontece agora? Quem de fato vai decidir o caso dela? Agora a gente entra na questão da competência. A lei define muito claramente qual órgão ou qual autoridade tem o poder para decidir cada tipo de assunto. E a regra é que essa responsabilidade é irrenunciável. O chefe do setor que cuida da licença da Ana não pode simplesmente dizer: ah, tô sem tempo, passe isso aí para outro departamento. Mas a burocracia às vezes é lenta justamente por causa disso, né? A lei não prevê nenhuma flexibilidade para agilizar as coisas. Prevê sim, através de 2 mecanismos bem inteligentes. O primeiro é a delegação. A autoridade competente pode repassar temporariamente parte da sua função para outra, para otimizar o serviço. Pensa nisso como um gerente de projetos que distribui tarefas para a equipe para que tudo ande mais rápido. Só não pode delegar tudo, claro. A criação de normas ou a decisão de recursos, por exemplo, ficam sempre com a autoridade original. Entendi. E qual o segundo mecanismo? É o movimento contrário, a avocação. É quando uma autoridade superior, por motivo excepcional e bem justificado, puxa para si a responsabilidade de decidir um caso que estaria com um subordinado. É um movimento mais raro, um mecanismo de controle para situações bem específicas. Como se o caso da Ana, de repente, se tornasse super complexo e de importância nacional. Peraí. Então, o processo da Ana está nas mãos de alguém? Mas e se essa pessoa for, sei lá, o concorrente direto dela no mercado de artesanato? Ou pior, o ex-namorado dela com quem ela teve um término horrível. A lei pensa nessas situações? Pensa. E essa é uma das partes mais importantes para garantir a justiça do processo. A lei traz as figuras do impedimento e da suspeição para garantir a imparcialidade de quem julga. E qual a diferença entre os dois? Pensa no impedimento como uma regra de matemática. É objetivo. A lei lista as situações, preto no branco. Se o servidor tem interesse direto no resultado, se é parente da Ana, se está processando ou sendo processado por ela. Nesses casos, a conta é simples. Ele está proibido de atuar. Ponto final. Não tem discussão. E se ele não se declarar impedido, ele comete uma falta grave. Entendi. Se o analista é primo da Ana, o resultado é proibido. E a suspeição? A suspeição é mais como uma redação. É subjetiva. Ela acontece quando existe uma amizade íntima ou, no seu exemplo, uma inimizade notória entre o servidor e a Ana. Não é um fato objetivo como parentesco, então a Ana precisaria argumentar e apresentar indícios dessa inimizade. É uma camada extra de proteção para garantir que a decisão seja 100% técnica e baseada nos fatos, e não em emoções ou relações pessoais. Ok, o processo da Ana está com a pessoa certa e imparcial. O que acontece a seguir? Imagino que agora começa a fase de investigação, de análise dos fatos. Exato. É a fase de instrução. O objetivo aqui é buscar a verdade. O órgão responsável vai analisar os documentos da Ana, pode pedir mais informações, solicitar laudos, ouvir testemunhas se for o caso. E aqui tem outra proteção fundamental. A lei proíbe o uso de provas obtidas por meios ilícitos. A administração não pode, por exemplo, usar uma gravação clandestina para negar um direito à Ana. Interessante. E a lei também parece se preocupar com a participação da sociedade? Eu vi aqui umas menções a consultas e audiências públicas. Exato. Essas providências existem para assegurar que qualquer pessoa possa contribuir com análise e opiniões para melhorar o processo e influenciar positivamente a decisão.
Pelo que eu entendi, a expansão democrática do processo é a missão de si. Sim, se o tipo de licença que a Ana está pedindo for parte de uma discussão maior, que afeta toda uma comunidade ou um setor econômico. A administração pode abrir uma consulta pública para receber opiniões ou até mesmo uma audiência para debater o tema abertamente. É um mecanismo para tomar decisões mais democráticas e informadas. Mas para Ana, no processo dela, o mais importante é que, no final da instrução, antes da decisão, ela tem o direito de se manifestar uma última vez, nas chamadas alegações finais. É a chance dela de amarrar todas as pontas da argumentação. E depois de tudo isso vem a decisão. E pelo que eu entendi, a administração não pode simplesmente engavetar o processo da Ana, certo? De jeito nenhum. A lei impõe o dever de decidir, e com prazo. Tem 30 dias depois de encerrada a instrução, que podem ser prorrogados por mais 30 com uma justificativa. Chega daquele limbo em que os processos ficavam parados por anos sem resposta. E como a gente já falou, essa decisão precisa ser muito bem fundamentada, de forma explícita e clara. Certo. Mas vamos ao cenário que ninguém quer. A decisão veio e foi um não. A licença da Ana foi negada. Fim de jogo para ela? Não, não é o fim de jogo. Agora, ela pode usar o direito ao recurso. A lei prevê um caminho para contestar. Primeiro, ela recorre para a mesma autoridade que negou. É uma chance para essa pessoa reconsiderar, talvez vendo um argumento que tinha passado despercebido. Se a autoridade manter a decisão, o recurso sobe para a instância superior. É um duplo cheque, então. E enquanto ela recorre, a decisão de negar a licença fica, congelada? Em geral, não. O recurso não tem o que o direito chama de efeito suspensivo automático. A decisão original continua valendo, a não ser que haja um risco claro de um prejuízo muito grande e de difícil reparação para a Ana. Nesse caso, a autoridade pode, se for convencida, conceder esse efeito e suspender a decisão enquanto o recurso é analisado. E esse caminho tem o limite, tá? O recurso pode passar por, no máximo, 3 instâncias. A ideia é ter uma resposta definitiva em algum momento. Mas e se o erro na decisão não foi de interpretação, mas um erro grosseiro de legalidade? O órgão cometeu um ato ilegal ao negar a licença. A própria administração não pode fazer nada? Pode e deve. E aqui entra um conceito que é uma espécie de superpoder da administração pública: a autotutela. Diferente de um juiz que precisa que alguém entre com uma ação, a administração tem o dever de ser sua própria fiscal. Se ela percebe que cometeu um ato ilegal, ela é obrigada a anular esse ato. Uau, isso é um poder enorme. Ela pode sair por aí anulando coisas de anos atrás. Aí é que está o ponto de equilíbrio, e talvez um dos artigos mais importantes da Lei para a Segurança do Cidadão. Esse poder não é infinito. A lei diz que o direito da administração de anular um ato que beneficiou alguém de boa-fé decai em 5 anos. Ou seja, se a Ana tivesse conseguido a licença e 7 anos depois descobrisse um erro formal no processo, ela não poderia mais perder a licença, desde que, claro, ela não tenha agido de má-fé para consegui-la. Isso traz estabilidade, impede que o cidadão fique para sempre com uma espada sobre a cabeça. Uau! Então, olhando para toda essa jornada da Ana, essa lei é muito mais do que um manual de burocracia. É quase um tratado de paz, sabe? Um acordo que estabelece uma relação civilizada entre o Estado e a pessoa. É a melhor definição. Ela equilibra a balança. De um lado, você tem o poder do Estado, do outro, os direitos e garantias do cidadão. Ela cria um caminho previsível, com etapas, com prazos, com direito de defesa, dever de transparência. É a prova de que o poder público não é um rei absoluto. Ele também obedece a regras e tem que prestar contas. Para a gente fechar uma última reflexão. Uma atualização recente na lei criou uma coisa chamada decisão coordenada, que é basicamente uma reunião para forçar vários órgãos diferentes que precisam opinar sobre um mesmo assunto complexo a decidirem juntos, em vez de cada um analisar no seu tempo e com a sua visão. É um mecanismo para combater o famoso jogo de empurra, em questões que estão travadas, em questões complexas. Exatamente. E a pergunta que fica no ar é se a gente consegue criar um mecanismo que obriga a colaboração para resolver problemas burocráticos complexos, como esse mesmo princípio de colaboração forçada e simplificação
poderia inspirar a solução de outros grandes desafios que a gente tem, muito além de um processo administrativo.